Tortones. Boa noite, irmãos, irmãs, amigos do estreito caminho da evolução. Que Deus nos abençoe a todos, que ilumine nossos passos, que nos permita o crescimento moral, o crescimento intelectual, a capacidade mesmo de fazer a caridade sem olhar a quem, a capacidade mesmo de sofrer ingratidões sem revides, a capacidade mesmo de amar sem ter retorno e ainda assim permanecer feliz. A capacidade mesmo de agradecermos, de fazermos da gratidão a oração de cada dia, a atitude de cada dia. Agradecer a Deus por essa atual reencarnação, onde conseguimos adentrar os portais da doutrina espírita, buscando aprendizado, buscando compreensão. Agradecer a Jesus a semeadura de luz que desde que ele planejou, desenvolveu e construiu esse planeta, nos acompanha para e passo, sabendo de cada um de nós o nome, a identidade e a capacidade. Agradecer aos amigos espirituais que nos acompanham no cotidiano da existência. Agradecer toda a contribuição na esteira das intuições, das inspirações, das demonstrações de amor e de apreço a despeito dos nossos erros. E abrir o nosso coração em oração para iniciarmos o aprendizado dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoamos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Assim, Jesus, agradecidos, nós damos por aberto o nosso aprendizado nessa noite. Que assim seja. Hoje, especialmente, nós vamos falar sobre a escala dos mundos. E para que possamos compreender uma coisa básica, né? Que a nossa evolução ela vai se dar em nossas vivências pelos mundos, né? Boa noite, Elisleide Lisboa, nega, boa noite. Esse é o seu nome, né? Boa noite, que Deus te abençoe sempre. Que nessa escala de mundos, né, que nós vamos ver um pouco mais para frente, mundos primitivos, mundos de expiações e provas,
mundos regeneradores, mundos felizes e mundos celestes ou divinos, né? E então essa classificação, né, de os mundos em suas categorias diversas destinados à encarnação dos espíritos, oferecendo a todos nós as mais variadas condições de sobrevivência e de convivência entre esses mundos, especialmente das experimentações necessárias à nossa evolução. E é importante que a gente saiba por que é importante. Para aprendermos a descobrirmos a geografia do universo. A gente vê um monte de pessoas, né, principalmente na internet, falando assim: Maria Gomes, boa noite. O universo retorna aquilo que eu ofereço. Mas o universo é infinito. De onde vêm os retornos das minhas vibrações, afinal? Toda vibração, ela é um efeito, ela carrega em si um efeito inteligente, um efeito espiritual, né? Então, quando eu faço uma oração, quando a gente faz vibrações a pessoas necessitadas, né, nós estamos agindo com o intelecto e o coração. Então, precisamos pensar que é um direcionamento. Obviamente, espíritos encarnados em mundos superiores provavelmente vibram por nós aqui na Terra. Mas qual desses planetas? Mundos regeneradores, que daqui a um pouco nós vamos entrar nele, né? Daqui a um pouco, dentro dessa transição planetária, mundos felizes, mundos celestes ou divinos. Então, nós precisamos compreender tudo e descobrir a geografia da evolução, né? Então, nosso modo de entender, né? Nós vamos até ler esse trecho aqui, ó, o nível de progresso dos mundos tem uma relação direta com a escala evolutiva. Aquela escala espírita que nós temos no Livro dos Espíritos demonstra como pode ser essa evolução e de como o mundo em que estamos vivendo vai evoluir de acordo com a nossa evolução. Então, vejamos bem, né? Nós ouvimos falar muito de os exilados de Capela. E o que aconteceu com Capela? Chegou o momento de mudar de qualidade moral, de qualidade existencial. E tinha uma parcela daquela humanidade que estava insistindo na maldade, não queria de maneira nenhuma evoluir. Porque me parece que a eles era mais cômodo se manter na maldade, se manter ignorantes, mesmo vivendo em um mundo, né, prestes, como o nosso planeta Terra, prestes a essa mudança ética, moral. Pensamos para a gente se situar. Pensamos no mundo há 2000 anos atrás. Sueli, boa noite, tudo bem contigo? Pensemos nesse nosso mundão há 2000 anos atrás, quando Jesus chegou aqui. Era um mundo primitivo. Então, se nós pegarmos, por exemplo, aquele momento do julgamento do Cristo, que levou ao assassinato, né, nós temos que entender o seguinte, que apesar de Roma, através do Império Romano, está... Que bom, Su!
que Deus concede assim, do Império Romano, está comandando, governando, né, a Judéia, e o Império Romano, tirando toda a cultura da Grécia, se apoderando disso, isso mostrava que eles tinham conhecimento, mas não tinham ainda amor, né? Para a gente ter uma ideia, eu comecei a ler um livro esses dias, chama-se A Jornada dos Anjos, que eu até comentei aqui, que mostra como dois imperadores, Licínio e Constantino, brigaram, porque cada um queria o poder só para si, e a ponto de que Licínio foi assassinado. Então, no mundo em que as pessoas, para alcançar o poder, matam, só sendo mesmo realmente primitivo, né? E quanto ao julgamento do Cristo, ele está sendo julgado por governador, por, vamos dizer assim, pastores, os doutores do Sinédrio, né? E o povão primata. Primata no sentido de não ter evolução espiritual. Então, o resultado só podia ser esse: condenar o amor, condenar a luz. Porque do que vivem os ignorantes, do que vivem os maldosos, do que vivem os criminosos, a não ser esgueirando-se pelas sombras e fazendo armadilhas àqueles outros que já procuram a luz, né? Então, a doutrina espírita, quando Kardec desenvolve o tema da pluralidade dos mundos, né, segundo a terceira revelação, mostram para nós a lei de progresso. Tudo é progresso em a natureza. A natureza vegetal, a natureza humana, a natureza animal, tudo é progresso, né? Então, essa escala evolutiva que a gente encontra lá vai mostrar para a gente os mundos primitivos, que era a nossa qualidade quando Jesus aqui esteve, mundos de provas e expiações, mundos regeneradores, que é o que a gente vai entrar, segundo as expectativas, em 2057, né? Muitos de nós não estaremos aqui, né? E eu, por exemplo, estou com 75. Até 2057, é mais 25 anos, pouco mais de 25 anos, não, eu não estarei. Né? Mas isso não quer dizer nada, estarei no mundo espiritual. Né? E o que a gente precisa entender de fato? Né? Que a nossa evolução, ela não acontece nesse chamado mundo espiritual. Lá, nós vamos dar uma pausa nessa vida que tivemos aqui, vamos rever o que fizemos certo, do que fizemos errado, se conseguimos, vamos dizer assim, resolver questões de moral, espiritual do passado, se não agravamos mais nada, e aí então fazemos planos para uma nova reencarnação, né? A nossa evolução se dá, por exemplo, aqui no planeta Terra. Essa que nós estamos vivendo aqui agora. Estamos aqui tomando a Deus que o nosso aprendizado, que o nosso modo de ser, o nosso modo de agir, de pensar, de criar, esteja caracterizado já por uma evolução. Né? O que vai nos permitir voltarmos à Terra. Se em 2057 ele definitivamente está
como mundo de regeneração, né? Quando a gente voltar aqui, talvez lá para 2080, 2100, nós vamos encontrar um outro cenário existencial. E aí, com maiores facilidades para o aprendizado, para a evolução, né? Então, compreendendo que as várias dimensões do mundo espiritual, isto é, dos desencarnados, os espíritos propriamente ditos, que a morada definitiva de espíritos purificados, que ainda não é o nosso caso, né? Então, o que nós vamos ver aqui num sumário para alcançarmos essas condições aí? A formação e destinação dos mundos físicos, que nós vemos, quem leu, quem estudou A Caminho da Luz do Emmanuel, vai ver toda a formação do planeta Terra, vai chegar ao desenvolvimento da história da humanidade, nas suas várias fases, né? Vai enxergar a nossa capacidade espiritual, as nossas estruturas morais, né? E isso, como é que se diz? Deve abrir a nossa mente, o nosso coração para o grande prêmio da evolução. O grande prêmio da evolução é não ter mais que reencarnar no mundo físico, né? Então, nós teremos a categoria dos mundos habitados. Teremos a vinculação entre os espíritos desse mundo. O que quer dizer isso? Que nós não estamos vivendo aqui na Terra, mas provavelmente já vivemos em algum outro mundo, mais ou menos igual ao planeta Terra, ou um pouco mais evoluído. Isso a gente pode ver lá na escala espírita. A escala espírita vamos dizer assim, a tribuna, né? A nossa tribuna especial, né? Não precisa ter juiz. A nossa consciência revela a nossa condição, essa condição espiritual, né? Lá na escala espírita. A gente não vai abordar aqui para não fugir da questão dos mundos, né? Nós vamos ver também migração e imigração dos espíritos, que é, por exemplo, o que está acontecendo agora. Né? Por exemplo, com essa pandemia, 700 mil pessoas saíram daqui do Brasil, do planeta de uma forma geral, segundo o que nós obtivemos de informação, 5 milhões. Né? De acordo com a condição espiritual dessas pessoas, parte podem voltar para cá, numa próxima reencarnação, mas uma grande parte, com certeza, vai, como se diz, migrar para mundos inferiores ao planeta Terra. Então, aquelas pessoas ainda extremamente materializadas quer dizer o quê? O apego, a ganância, o egoísmo, o orgulho, são condições essenciais para migrar para um planeta inferior à Terra. Né? Nós vamos dar um en passant, né? É bom, é gostoso falar francês, né? Na situação da Terra, a sua transição atual. Né? Para entendermos, entendeu? O que são, como é que se diz, a escala desses mundos, né? Então vejamos bem aqui. Chamamos de universo o conjunto de todo o espaço.
com todos os mundos neles contidos. Recentemente, a ciência descobriu que a notícia que a gente tinha, a informação que nós tínhamos, era que, por exemplo, a galáxia, a Via Láctea, tinha um pouco mais de 100 milhões de planetas, estrelas, uma coisa assim. Depois, na semana que vem, eu vou falar a quantidade, né? Mas agora são 200 bilhões. Por que isso? Porque o universo, tem uma condição específica de expansibilidade. Boa noite, filhote. Tudo bem contigo? Daniela, hoje só é quinta-feira, hein, filhote? Amanhã nós estamos de volta. Essa expansibilidade vai permitindo também, segundo o meu entendimento aqui é opinião minha, né, o surgimento de outros planetas, de outras estrelas dentro dessa galáxia nossa aqui. Imagina os milhões de galáxias que tem por esse universo afora, né? Então, os mundos e seres contidos nesse universo convencionou-se chamar esfera física, o lugar próprio dos seres inteligentes ditos encarnados. Sua origem é divina, porque é Deus que criou tudo isso, né? Pela vontade do Pai. Embora o raiar universal seja um mistério, né? Porque quando Emmanuel nos demonstra que Jesus recebe, como é que diz, Jesus amado. Jesus recebe, caramba, deixa eu pensar um pouquinho aqui. Ele recebe uma bola de fogo, como diz um samba-enredo antigo aí, e transforma essa bola de fogo, que saiu do Sol, num planeta. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dessa danada aí, né? Então, os espíritos superiores que trouxeram a revelação, aliás, as informações, o conhecimento sobre a terceira revelação, falou, Bebeco, meu neto, tudo certinho contigo? O que acontece ao revelar para o Kardec, né, a questão dos mundos, é que esses mundos se formam pela condensação da matéria, disseminada no espaço. Né? A matéria da qual os mundos são formados provém do fluido cósmico universal, para onde retornam os elementos constitutivos dos órgãos desintegrados. Ou seja, tem planetas que já viveram seu período todinho e se desintegraram. Deus renova os mundos como renova os seres. Então, isso é ponto pacífico. Todos nós... Noah, meu querido bisneto, você também está aí? Beijão no seu coração e do Bebeco também. Deus renova os mundos como renova os seres. A nossa renovação moral, a nossa evolução, somos nós que fazemos. Mas Deus cria todos os recursos. Oferece mundos primitivos, regeneradores, mundos divinos celestes. Basta então que nós cresçamos. Abandonemos a ilusão, a fantasia, né? E procuremos crescer espiritualmente. Principalmente o seguinte, essa visão que o Kardec traz dentro do doutrina espírita, ela desmistifica uma coisa e como que coloca num prisma mais alto, um prisma universal, a visão
dessa nossa própria evolução. A revelação espírita desmistifica a ideia de que a Terra é o centro do universo. É o único planeta habitado. Não, não é. Nós vamos ver mais para frente, eu espero que o tempo dê, né, para a gente passar o máximo de informações possíveis. Por exemplo, o Kardec faz uma pergunta fundamental. Todos os globos, ou todos os globos que circulam no espaço, são habitados? A resposta dos espíritos superiores, sim. E o homem da Terra está longe de ser, como ele acredita, o primeiro em inteligência, em bondade e imperfeição. Agora, se nós fôssemos o primeiro em bondade e perfeição, nós não veríamos o que estamos vendo por aqui. Estupro, feminicídio, guerra, cadê a bondade? Cadê a perfeição? Isso é só uma ilusão que se criou, porque não entende que tipo de vidas pode haver em outros planetas, sai propagandeando desde milênios que a Terra é o único planeta habitável. Não, não é. Entendeu? Os tipos de habitação que outros planetas oferecem são diferentes do nosso. Nós vamos ver mais para frente aí, né? Então, vejamos bem aqui. Os homens que se creem bem fortes e que imaginam que esse pequenino globo tem o privilégio exclusivo de conter seres racionais. É só nós que imaginamos, porque não fazemos ideia de como pode ser a vida em outros planetas. Por isso, Kardec coloca lá a escala dos mundos. Depois vem a escala espírita. Quando a gente conjugar esses dois estudos, nós vamos ver como se dá a nossa evolução. Orgulho e vaidade. Achar que só esse planetinha aqui é capaz de ter gente inteligente. Julgam que Deus criou o universo para eles. E ainda querem apequenar Deus, né? Querem achar que Deus, quando diz que nós somos a imagem de Deus, sim, somos, porque Deus nos criou espírito e não corpos. Então, olha lá o que disse o Bezerra de Menezes. Infeliz daquele que ama corpos, porque vai perder todos os seus amores. Feliz daquele que aprendeu a amar almas, porque as almas são, entendeu? As almas são eternas. Filhote, eu falei bola de fogo, mas agora eu lembrei a palavra certa. É a nebulosa, entendeu? Fogo, fato, não está incluso nesse raciocínio. Quando Jesus recebe a nebulosa e transforma no planeta Terra. Você entendeu? Boa noite, Mauro. Tudo bem contigo? Então, o que acontece? Né? Há, infelizmente, na Bíblia, muitos equívocos. Porque nós temos que entender que a Bíblia não é um livro sagrado. Ela foi escrita por homens. Excetuando-se Jesus, qual homem na Terra tem a perfeição dele para escrever alguma coisa? E com toda a perfeição, Jesus não escreveu nada. Por que Jesus não escreveu nada? Não escreveu nada? Porque o exemplo constitui-se na maior força. Então ele mostrou como se ama, como se faz, como se estuda, como se protege o mais necessitado. Então, não precisou escrever nada.
né? Então, vejamos aqui. Os equívocos da Bíblia com relação à gênese do planeta, né? E a organização do universo, a organização física do universo, como um antigo sistema que a Terra fosse o centro de tudo. A gente aprendeu na escola, por exemplo, o sistema heliocêntrico. Muitos de vocês vão lembrar disso, né? Que era o Sol no centro de tudo. Mas o nosso Sol está iluminando, alimentando de vida, de força, o nosso sistema solar. Apenas então somente isso. Tanto que hoje nós sabemos que tem sóis por esse universo afora aí, que são tão grandes que o nosso Sol parece uma bola de gude perto dele. Imagina um Sol desse tamanho. Quantos planetas ele pode iluminar e aquecer? Então, só para a gente ilustrar, eu vou fazer aqui uma marcação e vamos levar lá para baixo, só para a gente ver aqui, ó, como vocês vão entender. A escala dos mundos, a gente vai ver primeiro aqui. Mundos primitivos, destinado às primeiras encarnações da alma humana. O que quer dizer que a ignorância era o top do momento, né? Mundos de expiação e de provas, onde o mal predomina. Mundos regeneradores, onde as almas têm que expiar, as almas que ainda têm que expiar, aurem novas forças, enquanto repousam nas fadigas da luta, a luta que tiveram em mundos de prova e expiação. Mundos felizes, nos quais o bem se sobrepõe ao mal. Mundos felizes, mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados, onde o bem reina completamente. Mas vamos lá para baixo para a gente ensinar, de mostrar para vocês a questão. Por exemplo, para a gente entender, nós temos aqui 8 planetas e mais o Plutão que foi desclassificado, né? Temperatura média dos planetas, para se ter uma ideia, né? Do calor abrasador de Vênus às profundezas geladas de Plutão. O nosso sistema solar é um verdadeiro termômetro cósmico de extremos. Vênus é mais quente que Mercúrio, mesmo estando distante do Sol. Então, é de parar e refletir e buscar estudo para entender isso, que não é só o Sol que aquece os planetas. Tem outros tipos de energia. A atmosfera de Vênus, densa e rica em dióxido de carbono, cria um efeito estufa descontrolado, elevando as temperaturas a cerca de 465 graus centígrados. Quem é que vive lá? Ser humano. Não tem condições, né? Mercúrio, né? Vive em extremos diários impressionantes. Pode atingir cerca de 430 graus centígrados durante o dia e despencar para 180 à noite. Pois, vejam bem aqui, Mercúrio não possui atmosfera para reter o calor. Marte, o nosso querido planeta vermelho, que se falam muitas coisas, mas desenho animado, filmes, um monte de coisa, que não refletem a verdade. O planeta vermelho é frio e seco. Sua temperatura média gira em torno de menos 60 graus, mas pode variar dependendo da estação e da região. Júpiter, o nosso querido Júpiter,
que a gente estudou nas revistas espíritas, né? Em suas camadas superiores, aliás, Júpiter não possui uma superfície sólida como a Terra. Então, quando a gente estudou lá o planeta Júpiter e descobriu que os animais obedecem os homens a ponto de ajudar nas construções, nós vamos observar o quê? Que os animais não vão utilizar ferramentas como as que nós conhecemos aqui, né? Porque a superfície de Júpiter não é sólida igual a nossa. Em suas camadas superiores, as temperaturas podem chegar em Júpiter a menos 145 graus centígrados, enquanto o interior do planeta é incrivelmente quente devido à extensa pressão, né? Netuno é um dos mais frios planetas do sistema solar, com temperaturas médias próximas de menos 200 graus, apesar de possuir ventos supersônicos, que atravessam a sua atmosfera azul. Plutão, o nosso querido pequenininho, classificado como planeta anão, pode atingir temperaturas em torno de menos 220 graus, tão distante do Sol que a luz ali aparece apenas como um clarão, um brilho no céu. Já a Terra, a nossa querida Terra, a nossa amada Terra, ocupa a chamada zona habitável, onde a água pode existir em estado líquido. Não é apenas uma questão de distância do Sol, mas também de atmosfera. Composição e equilíbrio climático. Uma coreografia delicada entre radiação solar, gases atmosféricos e dinâmica interna. Então, vejamos bem. As condições de vida aqui são excepcionais, porque o planeta está numa zona habitável. Provavelmente esse universo infinito tem muitas zonas habitáveis e uma série de outros planetas que acompanham o Sol pertinente a esses grupos de planetas. Entende? Então vejamos bem aqui. A temperatura média do nosso querido Sol, na atmosfera superior, que é o topo das nuvens de Saturno, nosso querido Sol de Saturno, é extremamente fria, situando-se em menos 178 a menos 185. Como um gigante gasoso, a temperatura varia com profundidade, sendo muito mais quente em seu núcleo, que pode superar a 8.300 graus centígrados. Então, veja bem aqui, raciocina. O planeta, cuja temperatura média varia entre menos 178 graus centígrados a menos 185 graus, mas o seu núcleo pode superar os 8.300 graus centígrados. Então, nós temos uma variação de temperatura imensa, né? Uma influência solar devido à grande distância do Sol, cerca de 1,4 bilhão de quilômetros, que o nosso Saturno está do Sol. A temperatura média é muito baixa, o interior é quente. Saturno irradia 2,5 vezes mais energia para o espaço do que recebe do Sol. O que indica um interior muito quente, atingindo mais de 11.000 graus centígrados em seu núcleo. Então,
Para nós, né, que estamos aqui, e muitos dos nossos irmãos ainda acreditam que o nosso planeta é superior a que eu ainda não entendo ainda, né? Para mim é a mesma coisa de o raciocínio é paralelo à questão de mundo, é, mundo, a Europa é o mundo, é o primeiro mundo. As Américas, com exceção da América do Norte, é segundo mundo. Agora, por que nesse primeiro mundo, por que nesse segundo mundo, acontecem tantas coisas iguais, como crimes, roubos, estupros, feminicídios, coisas do gênero, guerras? Então não tem primeiro mundo. É tudo um mundo único, ainda de provas e expiações. Entende? Então vejamos aqui. Na relação entre a Terra e outros mundos, o espírito encarna em diferentes mundos, ou seja, planetas, passando por múltiplas vidas físicas. A Terra é considerada um campo de estágio onde o espírito aplica conhecimentos adquiridos e passa por provações. Então, a nossa relação com a Terra é escolar. A gente aprende e vem aqui aplicar. Desenvolver a nossa capacidade de, vamos dizer assim, de enfrentamento com as adversidades que tem aqui. Então, se nós pegarmos lá atrás, lá, né, no período das monoculturas, no período, como é que eu digo assim, do desenvolvimento social, né? Há um período da humanidade em que grupos familiares casavam entre si para não dividir riquezas. Aí, o que move isso? O egoísmo. É um mundo primitivo. Porque nós viemos para cá, né? Nem todos de nós conseguem conquistar uma casa, casar, conquistar recursos para a sua vida, né? Mas os que conseguem, amanhã depois desencarnam e tudo fica aí. É o que diz o Evangelho. É ao nível de empréstimo. Ninguém leva nada. Não tem como levar, né? Então, o nosso corpo físico é o ambiente material, olha como é que os espíritos colocam as coisas. É o ambiente material que nos permite exercitar o aprendizado e desenvolver a razão. Mas nós idolatramos o nosso corpo físico. Haja visto o que a gente vê pelas mídias que nós conhecemos. A exaltação à beleza física da mulher. A exaltação à força dos atletas. Isso resulta o que para a pessoa? Em termos de evolução? Nada ou quase nada. Porque a beleza espiritual é o que nós temos que procurar. E como conseguir isso? Praticando bem, praticando a caridade, amando o próximo como a si mesmo. Aí nós vamos ganhar beleza espiritual, né? Os reinos da natureza que nós temos por aqui, né? Onde começa a evolução do princípio inteligente? Começa no reino mineral. Nós viemos da humildade, que é o reino mineral. Não temos nem consciência de nós. Estamos na consciência coletiva. Passando pelo vegetal, começamos a agitar. No reino animal,
começamos a nos movimentar. E mesmo aí, consciência coletiva. Até alcançar o estágio hominal, ou humano, onde nos tornamos conscientes de nós mesmos. Né? Então, quando a gente desencarna, nós vamos para o mundo espiritual reavaliar a nossa vida aqui, entende? E para entendermos e aprendermos, né, sobre esse universo. O universo, como diz, se não me falha a memória, até o próprio Einstein diz que o universo é o pensamento de Deus. O pensamento de Deus cria, vivifica, multiplica, expande. Nós temos que entender esse Deus. Sabe, não é Jesus pregado na cruz. Até porque, quanto tempo faz que ele saiu dessa cruz? Né? Agora, vejamos aqui. A Bíblia, evidentemente, contém fatos que a razão desenvolvida pela ciência não pode aceitar hoje. Além de outros fatos que parecem estranhos e repugnantes, porque se apegam a costumes que já não são nossos. E isso não é uma crítica. Isso aqui, veja bem, está lá no Livro dos Espíritos. Porém, ao lado disso, haveria parcialidade em não reconhecermos que ela guarda grandes e belas coisas? Sim, a Bíblia guarda muitas coisas lindas, positivas, mas a gente tem que selecionar. Eu vivia dizendo que, é claro que hoje eu refaço a minha opinião, que nós não precisamos fazer o que o Kardec já fez. Ele selecionou tudo que o Cristo disse e colocou no Evangelho segundo o Espiritismo como um código moral. Todo o ensino do Cristo visa a evolução moral da criatura humana. Né? Então, na Bíblia nós temos muitas alegorias. Alegorias que ocupam um espaço extremamente considerável e acaba escondendo sob o seu véu verdades sublimes. Mas é preciso estudar definitivamente, profundamente. Né? Então, o que a gente vê? Voltando à questão dos mundos. Que a Bíblia mostrou uma coisa, né? Que hoje a ciência mostra que é outra, bem outra, né? Que nos mostra que o universo na verdade, diz como é que eu diria para vocês, todo o espaço de felicidade, de evolução, de crescimento, né? De arte, de cultura, que nós podemos encontrar em todos os mundos. Então, em vez de nos apegarmos às coisas daqui, né? Abrimos a cabeça para entendermos, por exemplo, nós sabemos agora, ficamos sabendo que Júpiter não tem, como é que diz, uma terra, vamos usar o mesmo termo aqui, sólida, não tem uma superfície sólida. O que quer dizer que só dá para viver ali em espírito. Né? Até porque estamos condicionados a essa questão da solidez ainda, porque, em face, vivemos muito tempo em planetas como a Terra. Tomara a Deus que já tenhamos vivido em algum outro planeta, né? E para aplicarmos essas experiências. Então, o planeta Terra, né,
nos oferece muito. Por isso que o Kardec foi desenvolvendo a estrutura da doutrina espírita de tal forma que a gente encontra no Evangelho a estrutura moral, o código moral. A gente encontra em O Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, as informações das nossas relações com a vida física, com a vida espiritual, com a vida em outros mundos, com a evolução. O Livro dos Médiuns é específico para tratar apenas então somente da mediunidade, da nossa sensibilidade em detectarmos as nossas amizades espirituais no tempo e no espaço. E tem o céu e o inferno, que é outra somatória moral e ética a nos mostrar a evolução. E a Gênese? A Gênese os milagres e as predições, segundo o Espiritismo. É onde a gente entende, por exemplo, que o Cristo não transformou a água em vinho. Ele deu à água o sabor de vinho. Isso faz uma diferença e nos permite entender Jesus. Ele sabia que a criatura humana, já nessa época, gostava muito de beber. Se ele transforma a água em vinho, como se disse há muito tempo, né, ele abriu um precedente muito grande numa festa. Um precedente até antiético e moral. Então, ele apenas aplica fluidos que dá à água o sabor do vinho. Acabou a festa, acabou tudo. Então, o que a gente percebe, né, que dentro do conceito fundamental de habitualidade dos diferentes mundos, são gerados para efetivar a lei de reencarnação. Então, em outras galáxias, nós não conhecemos, porque estão muito longe da gente. Né? E mesmo que a gente desencarna e consegue condições para ir visitar uma dessas galáxias, quando a gente reencarnar aqui de novo, caímos na lei do esquecimento. Porque não adianta trazer isso para cá agora, porque é preciso condição moral para isso. Né? Então, a condição essencial da habitualidade dos diferentes mundos, a lei da reencarnação. Então, a criatura adquiriu todo o conhecimento que a Terra oferece, por tantas vezes que reencarnou aqui. Então não precisa mais voltar. Ele vai para um mundo, sabe, conforme o seu aproveitamento, um mundo melhor do que a Terra. Ou ele pode até voltar, porque entraremos na faixa, na condição de mundo regenerado. De mundo de regeneração, na verdade. Né? E isso, entendeu, nos faz entender aquele grande ensinamento do Cristo. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Isso foi João que anotou. Mostrando que cada mundo, em sua categoria, oferece um tipo de vivência, de aprendizado, sabe, de evolução a todos nós. Então, ainda é possível, nessa vida, nós estamos chegando aqui ao final, abrimos a mente e percebemos que esse apego, sabe, está pesando
em nossa evolução. O apego ao planeta, às coisas, ao material, isso pesa na nossa evolução. Sabe, nós não vamos ser desleixados, comprar uma casa, deixa lá. Não. Comprou um carro, deixa ali na esquina. Não. Não é ser desleixado com as coisas. É usar o que for possível e não querer o excesso. Porque isso facilita o desapego. Amanhã a gente volta e não vamos ficar choramingando porque deixamos essa casa, deixamos aquele dinheiro, deixamos. Não. Isso é perda de tempo. Entende? Então, entendemos a questão da escala dos mundos, ela tem um paralelo, né, com a escala espírita. E isso traz para nós maiores responsabilidades, tomando como exemplo a condição da Terra. E assim nos diz Kardec, sobre essa correspondência entre a habitação e os seus habitantes. Ele progride, para a gente encerrar, fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o habitam. Ambos esses progressos se seguem e caminham paralelamente, porque o aperfeiçoamento da habitação está em relação com o aperfeiçoamento do habitante. Então, se lá no passadão, lá longe no tempo, nos tempos para nós imemoriáveis, morávamos em cavernas, hoje nós estamos morando em casa de alvenaria, sabe, bem dividida, né, com certo conforto de banho, de alimentação, de trabalho, de estudo. Há uma evolução física. Agora, é preciso que prestemos atenção e consigamos oferecer para nós mesmos maior aproveitamento da doutrina espírita, no sentido de evoluirmos, né? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine sempre, que nos permita, que eu digo, assimilarmos esse aprendizado, entendemos a grande expectativa do Cristo. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Agora, o mesmo Pai do Cristo é o nosso Pai. E essas moradas aguardam por nós. Que Deus nos abençoe, que Deus ilumine cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Nós vamos encerrando por aqui o nosso aprendizado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoamos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todos sempre. Assim, Jesus, agradecidos, nós damos por encerrado o nosso aprendizado nessa noite, agradecendo também ao núcleo de estudos espíritas Caibar Schutter, agradecendo aos nossos protetores, aos nossos orientadores, agradecendo a todos os amigos que estiveram conosco nessa noite e convidando para que estejam amanhã. Que Deus abençoe sempre.